enviar também para minha esposa que está em Alcântara. Esteve celebrando o culto lá também hoje pela manhã. Está lá. E eu quero falar para vocês sobre por que essas cadeiras, essa ornamentação aí está um pouquinho diferente hoje, domingo. Porque foi celebrado aqui na sexta-feira um trabalho para casais. E alguns dos irmãos não vieram. E eu quero apenas dar uma palavra sobre o último versículo de 1 Coríntios 13. Amém? E principalmente para os que não vieram hoje, né? Eu quero dar uma mensagem também para os que não vieram hoje, dentro do último versículo da primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios. Amém? Hoje também, como já foi falado, é culto de ceia, uma vez por mês, que esta igreja celebra o culto de ceia. Então, daqui a pouco o pastor Carlos vai estar celebrando a ceia para esta igreja, em nome de Jesus. Primeira carta de Paulo para os Coríntios, capítulo 13, somente o último versículo. Amém? Amém. Quem já achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Tá bom. Então Paulo diz assim, que escreveu essa carta. Ele diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é a fé. Não. É a esperança? Não. É o quê? O amor. Diga, é o amor, criança. É o amor. Então sente dando glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos ouvido por aí muitas pregações sobre relacionamento de pessoas. E inclusive foi falado demais essa semana passada sobre o termo amor, relacionamento. Minha esposa pegou um monte de pregação de pastores de 2 minutos, 1 minuto, pela internet, enviou para nossos grupos aí. E eu não sei se vocês todos viram, mas eu quero falar uma coisa para vocês. Irmãos, muitos de nós não sabem que o que fez Deus enviar seu Filho ao mundo não foi a fé nem a esperança. De João 3,16 foi o quê? Amor. Diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele, porque ele amou demais a mim e você, ele decidiu: eu vou enviar meu Filho para salvar você. Mas as pessoas não entendem o significado da expressão amor. Eu até escrevi um livro. Vocês sabem, eu escrevi dezenas de livros. E meus livros eu não vendo, eu faço doar pelo Zap. E um deles chama-se Quando Deus Deixa de Amar, que é baseado em Oséias 9,15, quando Deus diz para Israel: não te amarei mais, diz para Israel. E também tem um texto em Romanos 9, 11 em diante. Paulo diz: amei Jacó e odiei Esaú, que é o mesmo para uma igreja. Tem gente que diz: Deus ama um diferente do outro. Não, irmão, não é isso. Mas o procedimento das pessoas, quando não entende o que é isso bem aqui chamado amor, Deus quer cada vez mais ensinar, assim como um pai biológico, uma família, uma mãe quer ensinar seu filho a ter um relacionamento, e muitos rejeitam, às vezes insulta seu pai e tua mãe,
Assim, muitos de nós matam todas as promessas que Deus tem para aqueles que Ele ama. Mas eu quero falar do que Paulo está falando aqui. Quando Paulo fala de amor aqui, ele não está falando de nenhum sentimento que existe de um ser humano comum. Porque dentro da Bíblia existem 3 tipos de amor. E como eu já fiz casamento aqui de um monte de gente, aqui ó, eu casei o pastor Carlos com a Fabiana, aqui foi aquela ali, aquele outro, o irmão Ranieri, né? Um monte aqui, nós fizemos casamento. E o que é que eu quero dizer para os irmãos? Desde que eu fiz esses casamentos, irmão, uma das coisas que eu preservei foi pelo meu. Que não adianta casar os outros e eu também ser um desviado no casamento. Como tem multidão de gente desviado do casamento que não entende o que 1 Coríntios 13 todo fala sobre amar. Então eu disse, e eu não vou parar de repetir, como diz Paulo em Filipenses 3, 1 e 2, ele diz: não me canso de dizer para vocês a mesma coisa, porque é segurança para vocês. Então tem coisa que eu preciso repetir o tempo todo. Dentro da Bíblia existem 3 tipos de amor que Deus veio na terra. Primeiro, o amor filius, esse de amigo. Eu te amo, meu amigo. Amigo, nós estamos juntos, viu, meu amigo? Te amo. O outro é amor da carne, do sexo, que é o amor eros. Olhou para o saradão, para a saradona, e disse: esse daí dá pra gente se atracar. Como eu fazia quando eu era do diabão. Tinha uma mulher em casa, não sei quanta na rua, mas para todas elas disse o que para ela? Te amo. Aí Romanos 12, 9, a Bíblia diz: o amor não seja fingido, te apega ao bem e aborrece o mal. Então muitos de nós não sabem nem o que é amor, principalmente namorado. Te amo. Aí daqui a pouco troca, briga, dá de tapa, trai e vem dizer que é amor. Mas esse amor que Paulo está falando aqui é um amor que em grego é ágape, que só quem tem o Espírito Santo em sua vida tem ele. Vocês estão entendendo? O amor aqui é o próprio Espírito Santo habitando em nós. Porque se ele estiver em nós, o primeiro que ele vai trazer para nós é amor. Gálatas 5,19. O fruto, 5,22. O fruto do Espírito é amor, paz, bondade, fé, temperança, etc. 9 ações que começa com o amor. Por que ele não bota o amor lá fora no último? Ele bota o primeiro. Porque sem o amor não tem a fé. Sem o amor não tem paz. É briga, é ódio, é traição. É amigo que diz: agora eu sou teu amigo. Daqui a pouco fica falando mal dos outros, arruinando a vida do outro. Aí Paulo, como sabia que o povo de Corinto é igual a muita igreja, deixou isso aqui pra gente, sabe o que? Ele diz: ainda que eu tivesse o dom de profecia, mas se eu não tivesse amor, nada disso me adiantaria. Eu quero ler com vocês isso aí, 1 Coríntios 13, 1 em diante. Paulo diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. É que nem aquelas pessoas que ficam se atracando por aí, né? Te amo, te amo. Aí na hora que trai, esquece tudo, aquela palavra foi embora, sumiu. Ah, você não estava namorando? Ah, você já tinha se casado? E agora? Troquei a minha de 30 por 2 de 15. O nome disso na Bíblia é espírito de prostituição. Eu também vivia nisso daí, irmão. Mas no dia que eu descobri que o diabo existe, uma delas é na falta de perdão. 2 Coríntios 2,10, Paulo diz: aqui eu perdoei, fiz a presença de Cristo para não ser vencido
separação, porque o diabo sabe que o Espírito Santo não está lá, Deus não está lá onde tem a briga. Olha, essa mensagem aqui é a mensagem que eu quero enviar em áudio, que nós estamos fazendo uma mensagem agora pelo WhatsApp, sobre quem tem e quem não tem o Espírito Santo, e a quem mais for dado, mais vai ser cobrado. Porque se a gente diz que tem ele, mas é só, por exemplo, isso aqui, falar em língua, eu quero só os dons, eu quero que alguém me veja, me reconheça como homem e mulher de Deus, só por causa do meu dom. Deus disse: isso não adianta, adianta primeiro é amar, senão o dom não vale nada. Aí ele diz aqui, 1 Coríntios 13, 2: ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, eu nada seria. Aqui está dizendo, tem gente que sai por aí espalhando: sou profeta, Deus me usa. Outro diz: eu sou vaso. Aí Deus diz: tu não é nada se tu não tiver o amor. Se tu odeia, não perdoa. Se tu, em vez de juntar, tu faz espalhar, fofoqueiro, jornaleiro do cão. Não, meu irmão, eu tenho que dizer, porque Deus um dia vai te falar isso. Mateus 12, 37, ele disse: toda palavra que o homem disser vai dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras será justificado ou condenado. Agora ele é nosso advogado, médico, mantenedor, salvador, ele é tudo de bom, mas morreu, era juiz. Tiago 2,13 diz: o juízo de Deus será sem misericórdia para aquele que não teve misericórdia. Então a gente não entende o que é o amor, irmãos. O amor é ele habitando em nós. Se ele habitar em nós, a gente não consegue mais ser o mesmo. Irmão, tem no mínimo 20 anos que eu não consigo odiar mais ninguém. Se aqui no meio da gente tem alguém que dá odeia, você é vazio. Procure orar para Deus, para entender o que é uma casa vazia. De Mateus 12, 44. Jesus diz: quando o ser humano, Deus não habita nele, o diabo habita nele. Mateus 12, 44. Procura dizer para Deus: Deus, a minha casa é vazia ou não? Tu habita em mim mesmo ou não? Então, essa palavra, que eu ainda não comecei, agora que eu dei a introdução. Glória a Deus. Amém. Olha, irmão, eu estou com muito ódio do diabo, tá? Acredita? Eu venho 3 horas da manhã para cá, só não venho no dia que não dá. Mas hoje, por exemplo, eu estava aqui hoje, de madrugada, 3 da manhã, orando. Eu dizendo para ele: olha, Satanás, tu sabe como tu já me enganaste, como tu veio na minha garganta 3 vezes de madrugada para me pegar, quase me mata, ladrão. Mas antigamente eu era prêmio, tu era o martelo. Agora quem bate na tua cabeça sou eu, ladrão. Porque Jesus disse: eu te dou poder para pisar serpente, escorpião e toda a força do diabo, e nada te fará dano algum. Porque ele tem destruído multidões de casamentos, amizades que começaram excelente, amigos, como aqui nesse ministério, irmão. Essa igreja aqui devia ter no mínimo 1000 membros, no mínimo 1000. Se ela permanecesse, multidões que já vieram para cá. Muitos estão dizendo: Deus me mandou vir para cá, mas daqui a pouco o diabo dá uma futucadinha nele, usando com a língua de cobra. Aí o que ele faz? Vou-me embora, não volto mais. Não sabe o que é o amor. Que Paulo diz aqui, 1 Coríntios 13: o amor tudo suporta, o amor tudo espera. Vamos ler o texto. 1 Coríntios 13, 4. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade. Leviandade é como doido. Jesus disse que quando ele voltar,
A igreja vai estar dividida em dois grupos: a doida e a sábia, que ele chama de louca. As loucas não levaram azeite consigo na sua vasilha, na sua lâmpada. O azeite é o Espírito Santo. Mateus 25, de 1 ao 13. Quando o noivo vem no arrebatamento para buscar a noiva, aí as que são chamadas de doida, como Jesus disse, Lucas 12, 21, diz para um rico: louco, ainda hoje pedirão tua alma, que tu tem preparado para quem tu deixarás. Aí ele diz assim: aquele que é rico para consigo mesmo e é pobre para com Deus, lá em cima não juntou nada. Então, louco, quando Jesus voltar, as loucas, disse Jesus em Mateus 25, 10 ao 12, que elas vão bater na porta: abre a porta, abre a porta. Ele diz: não te conheço, não te conheço, você não tem amor, ou você teve, perdeu, jogou fora, ou nunca te ensinaram sobre isso, para você desfazer teu velho homem. Aí aqui o 13, 1 Coríntios 13, o amor sofredor é benigno. O que é benigno, irmão? Nós somos promotores do bem. Se o Espírito Santo está em nós, não somos promotor do mal em nada, em área nenhuma da nossa vida. Não queremos o mal de ninguém. Tem crente que faz oração de macumbeiro. Certa vez nós estamos no trabalho ali na Assembleia de Deus Tempo Central. Não foi para mim não que Deus revelou, mas vou te dizer para o irmão que estava comigo. Aí tinha um monte de gente orando de joelho. Aí o que estava comigo foi lá onde um deles que estava lá e disse: olha, rapaz, Deus mandou te dizer. E ele estava orando só no pensamento, ele não estava pensando, falando com a boca, só no espírito. Aí o irmão foi lá e disse: olha, Deus está dizendo que está orando, tu está orando para tua mulher morrer, para te casar com uma mais nova. Cria vergonha na tua cara, te converte. Aí o irmão começou a chorar nessa hora. Irmão, porque na Bíblia diz, Daniel 2:22, que Deus revela o oculto, profundo e o escondido. De Deus não se esconde. E ele está orando: Senhor, mata minha mulher, leva logo ela, manda ela dar uma volta lá no João Paulo, na China, porque eu estou afim de uma meninazinha que eu vi na igreja, lá de 15 anos de idade, essa aí dá para mim. Te converte, rapaz, tem um crente vazio, seu diabo te usando contra ti mesmo, prostituto. Pastor, dia de domingo você diz isso? Porque tem crente que não vem na escola bíblica nunca. Eu vou dizer para quem? Aí, aqui estava dizendo: hoje é do pastor. Eu disse: Deus, tu é muito triste, que a tua palavra diz: a quem mais é dado, mais é cobrado. Lucas 12:48. Mas eu vou ser cobrado de quê? Que eu quero pastorear e ninguém quer me ouvir. Quando eu digo: vai ter culto de ensino, não vou. Vai ter culto da hora, o pastor vai falar da Bíblia, não vou. Olha, tem escola em áudio, que a maioria das igrejas do mundo inteiro não tem. Quem tem aqui, e poucas por aí fora, a maioria não ouve. Livro, meus livros eu dou de graça pelo Zap. A maioria dos vocês nunca nem leu. Me diga aí qual foi o último livro que eu enviei para dentro dessa nossa igreja. Quem se lembra? Pois é bem aí que eu estou falando. Se nem se lembra qual foi o último, tá bom. O último é Sou Cristão ou Ladrão? Foi o último livro que eu escrevi, para falar só sobre vida financeira. Nós temos mais de 300 áreas na nossa vida para se converter. Essa aí é apenas uma delas. Senão Deus chama a gente de ladrão. 1 Coríntios 5:11, Paulo diz: aquele que diz que é irmão, mas for ladrão, com ele tu não deve nem comer. Tá bom, mas eu não vim para falar isso, eu vim falar de amor. O Paulo disse: olha, agora permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior deles é o amor. 1 Coríntios 13. Aí mesmo no 14:1 diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Então ele está dizendo: segue o amor, que é o Espírito Santo, o ágape.
e depois procure os dons. Tem gente que vem para a igreja só por causa dos dons. Ah, irmão, eu quero ser usado, eu quero ser um pregador, isso é bom, mas Deus está dizendo, primeiro tu tem que seguir o amor, ou melhor, segue o Espírito Santo, segue o que ele fala, quem vai ganhar é você. Aí, ó, como aqui é o 13, 1 Coríntios 13, parece que Paulo estava tentando combinar com Romanos 13, uma palavra parecida. Olha aqui, ó, 13, sobre o amor, Romano, olha o que ele diz aqui, ó, Romano, a minha Bíbliazinha como está só de estudar, ó, ela soltou até aqui, ó, Romanos 13, 8, diz, a ninguém deva coisa alguma a não ser a fé, é isso? O dom espiritual, a oração, o louvor, não, ele disse, a ninguém deva nada a não ser o amor. Aí ele diz aqui, ó, a ninguém deveis coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Então Deus gostaria que a gente fosse unido no casamento, vizinho com vizinho, irmão com irmão da igreja, fosse família, para que a gente alcançasse pessoas para Deus, com comportamento, como testemunho, como fez a igreja primitiva. Não odiava quando alguém perseguia eles. Aqui não tem nem um único versículo na Bíblia que diz que mesmo Paulo, antes de ser um cristão, que escreveu Romanos 13, quando Paulo era um perseguidor de ser um cristão, não tem um versículo que diga que alguém pegava numa pedra para dar de Paulo quando ele não era cristão. Não tem um versículo que diga, vamos embora matar ele, bora destruir ele. Não! Eles amavam qualquer um, porque Jesus deixou um grande mandamento em Mateus 5,44. Ele disse, ama o teu inimigo, abençoa quem te amaldiçoa, ore por quem te persegue, para que tu seja filho do Pai que está no céu. Por que ele disse isso? Para que tu seja filho do Pai que está no céu? Porque a Bíblia diz que tem que ter a diferença entre filho de Deus e filho do diabo. Quem não ama seu irmão não é de Deus. 1 João 3,10 diz, essa é a diferença entre filhos de Deus e filhos do diabo. Quem não ama seu irmão não é de Deus. Então o amor quer dizer o ágape morando dentro, nos impulsiona para ser uma nova criatura. Você não consegue mais viver sem perdoar. A gente se zanga. Está aqui Manjal aqui, ó, que vive na nossa casa, quando está aqui, está em Alcântara com a gente, ela vê que eu brigo com minha mulher, tem hora que ela briga comigo, mas eu não consigo ficar com ódio dela. Daqui a pouco vamos lá e dar um cheiro de novo por aqui, e acabou o problema. Porque quem gosta de viver eternamente com ódio, com traição, é o diabo, que ele sabe que isso vai levar a gente por fogo eterno. Então esse 1 Coríntios 13, ele diz, 8, a ninguém deva coisa alguma a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Então, o débito, Paulo está dizendo aqui, existe um débito de alguns. Diga para teu irmão que não seja você esse devedor, viu, para teu irmão ou para Deus. Não morra com débito, pague, com que? Com amor. Agora tem gente que paga o mal com o mal, como ele disse, vem aqui Romano 12, ó, diz assim, ó, Romano 12, ó, 20, portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasa de fogo sobre sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Fazer bem, irmão. Você acha que quando eu não era cristão eu dizia isso para alguém? Eu estava pronto, era com uma pistola para atirar nele. Uma vez um cara me bateu, eu estava no meu carro e ele disse, não vou pagar. Quem bateu foi eu mesmo, e eu não pago. Eu disse, pode ir embora, pode ir embora. E eu já estava tramando aqui, eu vou tocar fogo nesse carro, na casa dele, com todo mundo. Foi no Detran,
que eu tinha amizade lá. Agora descobre para mim aí onde é essa placa aqui desse carro, onde é o endereço. Aí fiz um coquetel molotov, tu não sabe nem o que é, né? Uma garrafa cheia de gasolina e fogo, e foi lá. E eu fui lá, digo, vou matar todo mundo. Encontrei o carro na garagem de noite, 11 da noite. Rapaz, o negócio me tocou de uma maneira tão forte, que eu disse, rapaz, olha, tu vai escapar dessa vez. Foi Deus. E eu voltei, não fiz nada para ele. Mas se fosse só o tchau ali naquela hora, eles tinham morrido tudinho, porque eu era daí para frente vingativo, malvado. Mas no cristianismo Deus não aceita isso. Amém? Por isso que na Bíblia diz em Ezequiel 36, 26, diz: eu vou tirar teu coração de pedra, vou te dar um coração de carne, para você receber meu Espírito. Aleluia. Irmão, Deus quer dar o Espírito dele para nós, mas com esse coração velho que a gente tem, não temos como. Então começa a dizer o que Davi dizia. Se você já teve ele algum dia, sabe o que Davi dizia? Depois estava cometendo um pecado grave. Salmo 51, 11: não me lance fora da tua presença, não retire de mim teu Espírito Santo. Então é preciso a gente orar, dizer: Deus, eu tenho ou não tenho o Senhor em minha vida? Mas quando eu não tenho esse amor aqui, irmão, amor pelo trabalho, amor pela obra que Deus me deu para fazer, amor pelo local onde Deus quer que eu seja servo. Eu não entendo, irmão, que cristianismo é esse? A igreja primitiva, o amor deles não era de boca, como Jesus dizia em Romanos, em Mateus 15, de 7 ao 9. Ele entra no templo e o povo estava cantando. Ele disse: hipócritas, esse povo me honra com o lábio, mas o coração está longe de mim, em vão me adoram. Então muitas vezes é só boca, a gente canta aí bonito e fala de amor, e Deus está dizendo: olha, você tem uma mulher, fique com ela. Você tem um marido, fique. O amor suporta. Ah, mas eu não estou suportando. Então pede para Deus te libertar desse coração velho, que o coração velho Deus não habita dentro. Depois de amanhã, nosso trabalho, se Deus permitir, em áudio, vai ser 1 Coríntios 3,17. Paulo diz: todo aquele que destruir o templo do Espírito Santo que sois vós, Deus vai destruí-lo. Onde que você ouve por aí na igreja o falso profeta essas coisas? É só dizer agora essa vitória, 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 e a gente trabalhando para expulsar o Espírito Santo dentro de nós, com ações malignas, roubar, corrupção, ódio, falta de perdão, o amor falso, aí destruindo totalmente o lugar onde Deus quer habitar. Então, o Paulo, repetindo aos Romanos 13, ele diz, verso 8: a ninguém levais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Quem ama cumpriu a lei. Que naquela época, irmão, existe uma lei religiosa na época, que eles faziam uma coisa e as outras não, e a principal que eles faziam era perseguir em nome da lei. Eles perseguiam os cristãos, eles matavam os cristãos. Paulo está dizendo que o amor aqui é cumprimento da lei. Quer dizer, se você estiver amando porque tem o Espírito Santo, não tem religião nenhuma que possa impedir você de morar no céu. Diga para teu irmão: tu quer morar no céu? Então tu vai cantar aquela música: ainda bem eu vou morar no céu, ainda bem eu vou morar no céu, morar com Deus. Aleluia. Vai encerrar, que nós vamos ter a ceia ali, agora que são 6 da tarde. Não, está cedo ainda. Olha, quando era cachaceiro no carnaval, podia dizer: mano, 10 horas da noite, eu estou nem aí, eu vou chegar só de manhã mesmo. Podia
gastar o dinheiro que eu tinha, bêbado, armado, dentro do carro tinha uma metralhadora, escopeta de repetição, pistola que eu não estou nem aí, todo dia de bêbado, atrás de mulher dos outros, queria nem saber a hora que eu queria voltar. Mas quando a gente é cristão, irmão, o nosso amor está ali, ó, acima de tudo, que esse amor transforma, ele muda a gente por dentro. Se a gente não tem essa mudança, não temos ele em nós. Aí ele diz, ó, Romanos 13, 9, com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume: amarás teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Verso 10: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ele está dizendo: o cumprimento da lei é tudo aquilo que o Espírito Santo, quando está em nós, ele nos constrange para viver a nova vida que ele traz para nós. Se a gente não tem isso, irmão, eu não entendi ainda porque que alguns de nós pregam, cantam, profetizam em igreja sem ele. Porque sai da igreja ali, já tem um inimigo, já odeia, já mente, engana. Tem crente que põe senha no seu celular para a mulher ou o marido não ver o que está lá no celular. Diga para teu irmão, mas aqui não tem. Aqui não tem crente botando senha de celular por causa de marido e mulher. Eu tenho senha no meu celular. Não é para mim, é duas. Eu tenho senha. Sabe por quê? Porque eu tenho umas criançazinhas lá em casa. Eu tenho duas criancinhas. Queima o celular, porque, não, lá em casa, desde minhas filhas, minha mulher, todo mundo sabe senha. Viu, irmão? Ela não precisa. Rapaz, tu tem 10 centavos aí, ó. Aí tá no meu Pix. Tem dia que tem 10 centavos mesmo. Tem dia que não tem, pode tirar. Não precisa, ela vai lá e mexe e tira. Entendeu? Tem dia que eu nem sei. Quando eu olhei, rapaz, aqui tinha 10 centavos. Pois é, já saiu. Paguei ali, eu não sei o que. Raspou só tudo. Raspou só tudo. Entendeu? Porque a Bíblia diz que o casamento é uma só carne. Agora é claro, o melhor não é combinar para largar briga, confusão. Então, mas o pior é quando a gente bota a senha, ou vai lá pro mato, para marido e mulher não saber o que está falando no telefone. Isso daí não é amor, isso é diabo, demônio da prostituição. Te sai disso, viu, irmão? 1 Coríntios 13, o Paulo está dizendo aqui, ó, o amor não faz mal ao próximo, porque ele está dizendo que o grande mandamento aqui é amar o próximo como tu te ama. Sabe o que Jesus disse em Mateus 7,12? Ele diz: tudo aquilo que tu queres que os outros te façam, faça isso também para ele, porque essa é a lei dos profetas. Tu gostaria que alguém pegasse uma faca e enfiasse em ti? Ou pegasse um alicate para arrancar teu dente sem nenhuma anestesia? É assim que a gente quer fazer com os outros, quando fazer eles sofrer, com traição, com vingança, com palavra de ferir. Tu gostaria se fosse contigo? Pastor, dia domingo, não é dia disso. Então venha outro dia para me falar. Porque tem gente que passa um ano sem vir aqui. Eu tenho que aproveitar para falar: é hoje. Senão tu não pode dizer que hoje é dia do pastor, que deu dia na Bíblia. Quem mais for dado, mais vai ser cobrado. Lucas 12, 48. Então eu tenho que falar. Lasca a bala. Então, esse 1 Coríntios 13, vou encerrar porque nós vamos já proceder à ceia. O Paulo está falando desse amor aqui, irmão, que o amor, biblicamente falando, ele é melhor do que os dons, é melhor do que ter dinheiro, porque o dinheiro não vai dar muita coisa para nós, a não ser aqui na terra, mas esse amor vai nos levar lá para cima. Olha o que ele diz aqui sobre o dinheiro, 1 Coríntios 13, verso 3, diz: ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres,
ainda que entregasse o meu corpo a ser queimado, não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. É porque aqui, por exemplo, tem gente que tem dinheiro e dá alguma coisa para ajudar alguém, mas não dá por causa do amor, não é um impulso do Espírito Santo, porque se ele tiver, ele vai dar, como Jesus disse em Mateus 6, 1 ao 4, ele diz: olha, quando tu der alguma coisa para alguém, não deixe que tua mão esquerda saiba o que tua mão direita fez, para que teu Pai que te vê em secreto te recompense publicamente. Quem quer te recompensar é Ele. Nós estamos chegando perto da política, e o político ele faz, sabe o que? Ele chega e diz: tu tá vendo ali aquele carro ali de mão, né? Aquele carro de 4 rodas, eu que dei ali pro meu irmão Ranieri, aí tira uma foto aí, recebe, né? Tá vendo aquela casa ali lá no conjunto sei qual, eu que dei pro irmão Eli, tira uma foto minha, bota no YouTube. Não, mais uma. Então tem um monte hoje, os políticos querem aparecer com o seu dinheiro, que às vezes não é dele, ele não tira nem dele para dar, ele tira do dinheiro de imposto que já deu. Recebe porque o dinheiro não é dele, é teu, é dinheiro de imposto que ele está dando. Que dele nunca, ele diz: vou vender minha fazenda, a minha casa, para me te dar uma oferta. Não, ele tira do dinheiro que já é do povo. Então, meus irmãos, aqui está falando que fortuna é um perigo, entendeu? Por isso que Paulo fala sobre os ricos. Eu vou encerrar com isso. Pode vir, pastor, para ceia aqui, ó, Paulo quando fala para os ricos, ó, 1 Timóteo 6, estou encerrando, minha vontade era fazer uma vigília, haja avisando nossa vigília, dia 20 até meia-noite, dia 20 agora desse mês. Você que é pregador, que tem seu dom, quer vir para cá, pode vir cantar, pregar, orar, porque nós vamos ficar aqui até meia-noite, para ter mais tempo para o ensino, para a palavra, para a oração, para o louvor, até meia-noite, dia 20 agora, amém? Vai ser um sábado, amém? Já fica aí na sua agenda, dia 20, as vigílias daqui, faz tempo que a gente não fala. Então, eu ia ler o que eu disse para vocês? Hein? Já é agora, sabe? Então, dia 20, sábado que vem, já é a nossa vigília aqui. E depois nós vamos ter uma em Alcântara. Amém? Se prepare que nós vamos ter uma vigília em Alcântara, vai ser o dia todo lá, de trabalho, de ensino bíblico lá. Nós vamos fazer uma feijoada lá. Vamos levar com as mulheres. Vamos ver se a gente chama menos 1000 pessoas de Alcântara para participar, para evangelizar. Vai ser um dia de evangelismo e etc. Nós vamos tentar fazer um torneio para jovens, para jogar bola lá no campo, na quadra, e jovem que não é crente, para estar pregando a palavra lá em nome de Jesus. Amém? Amém. Tá, eu não vou mais ler, vamos ficar em pé em nome de Jesus, que eu vou passar para o pastor Carlos. Então, irmão, o ágape é ele morando em nós, é o próprio Deus morando em nós. Não deixe a tua vida continuar sem esse amor, porque sem esse amor você vai ser igual um monte de crente que tem por aí. Ouviu a palavra lá fora, vai viver a mesma vidinha lá de fora, parece que nunca ouviu nada. E se você tiver o amor, você vai ser um servo, você vai servir, vai prestar serviço. Você está pronto para ouvir: Senhor, fala comigo, eu quero demonstrar meu amor através de minhas obras. Amém? Quero orar contigo. Pai, estou abençoando teu povo em teu nome. Senhor, que cada um, Senhor, busque de ti o que o Senhor disse em Lucas 11, 13, que pediu o Espírito Santo porque Ele quer te dar. Peça ao Espírito Santo em oração para quem não tem. Pai, estou abençoando teu povo com perdão, reconciliação. Seja uma nova vida, uma bênção. Te abençoo em nome de Jesus. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Professor Carlos vai proceder a ceia em nome de Jesus.